Ano eleitoral. E como não poderia deixar de ser, termos como esquerda, direita, centro, conservadores, reacionários, revolucionários, progressista estão em alta. E o que é tudo isso, afinal de contas? Bora lá descobrir! Olá pessoal, Júlio aqui. Aprendemos na escola que os termos direita e esquerda estão diretamente ligados à Revolução Francesa, pois com a ascensão da burguesia e os abusos cometidos pelos monarcas, acabaram criando um clima de insatisfação na sociedade que começou a lutar e reivindicar direitos. E isso colocou girondinos de um lado e jacobinos do outro. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Quando falamos em polarização política da sociedade, devemos perguntar se isso é verdade, porque não é correto afirmar que 50% da sociedade é de esquerda e 50% da sociedade é de direita. Aliás, afirmar isso é no mínimo equivocado. Partindo desse princípio, a primeira ideia que nós temos que desconstruir é que direita e esquerda estavam reunidos num salão, onde à direita estavam os girondinos que queriam conservar o estado de coisas e à esquerda os jacobinos que queriam reformas. Percebam que até aqui a origem de esquerda e direita são um mero acaso físico que colocou de um lado um grupo que defendia uma ideia e do outro lado um grupo que defendia outra ideia. Só que o que não nos ensinaram é que nesse grupo todo haviam três classes distintas: nobres, clero e burgueses. E esses caras estavam misturados entre si. Então, à direita tinha nobres, burgueses e clero, e do outro lado a mesma coisa. Girondinos e jacobinos divergiam entre si nas ideias. E isso nada tinha a ver com questões de classes. E tanto um quanto o outro era o que a gente pode chamar de esquerda, porque ambos eram revolucionários. A diferença estava na forma como ambos queriam acabar com a monarquia. Se por um lado os jacobinos acreditavam que os monarcas deveriam ser guilhotinados, inspirados pelos discursos de Voltaire e acreditando nas ideias de Jean Meslier, que dizia que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, os girondinos, por seu lado, eles queriam mudanças, mas de uma forma constitucional, onde surgissem leis que delimitassem os poderes dos monarcas. Nesse sentido, ambos acreditavam nas ideias de Rousseau, que dizia que o homem nasce bom, porém é a sociedade que o corrompe. Logo, a sociedade era o mal, e dentro da sociedade estavam incluídos o clero e a monarquia. Conforme a historiografia tradicional, a França vivia uma grave crise, e o rei Luís XIV não estava nem aí com a situação e gastava cada vez mais com luxos, enquanto a burguesia ascendia e clamava por mais direitos e maior representatividade. Logo, não houve uma crise burguesa, mas uma ascensão política de democracia de massas. Com o fim dos feudos e o renascimento urbano que ocasionou o florescimento econômico, isso gerou um acúmulo de poder e capital na mão dos burgueses, e esses começaram a dispor de um dinheiro que antes estava indisponível. Devemos lembrar, sobretudo, que os burgueses não eram intelectualmente desenvolvidos. Então, como que essas ideias chegavam neles? Através de ouvir os discursos de Voltaire, Rousseau e outros. Portanto, até aqui, os termos direita e esquerda nada significavam, porque ambos estavam do mesmo lado. A diferença, como já foi dito, era simplesmente na forma como eles queriam lidar com a situação. Então, devemos diferenciar ideologias de culturas. E o primeiro passo é mudarmos as terminologias. Portanto, ao invés de usarmos direita, usaremos conservadorismo. E ao invés de usarmos esquerda, usaremos revolucionários. Não se tratam, portanto, de ideologias, pois a definição de ideologia política é uma forma racional de apreender uma realidade, instrumentalizá-la a fim de transformá-la em outra realidade. Podemos concluir que conservadorismo e revolucionarismo são culturas, pois cultura é um conjunto de crenças e valores que servem como base para o nosso agir, pensar e decidir.
Essa base é pautada nos mitos fundadores de Schelling, que não são arquétipos e nem mentiras, mas são um princípio que fundamenta os nossos valores. Então, o conservadorismo, segundo o conceito de Edmund Burke, é aquele que entende a dificuldade do mundo e não aceita a destruição da sociedade para consertá-lo. Já a mentalidade revolucionária é um estado de espírito permanente ou transitório onde um indivíduo ou um grupo de indivíduos se crê habilitado a transformar a sociedade através de ações políticas. E esses agentes ou provedores de um futuro melhor não aceitam, portanto, um julgamento da humanidade, nem da presente nem da passada, mas ele só se entende submetido ao julgamento do Tribunal da História. Portanto, os termos direita e esquerda só fazem sentido quando utilizados na sua forma originária, de revolução e contra-revolução, respectivamente. Todas as outras combinações e significados são arranjos ocasionais que não têm um alcance descritivo, mas apenas uma utilidade oportunística como símbolos de um movimento político e signos demonizadores de seus objetos de ódio. E se você gostou do conteúdo exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, pois só assim você tem como ajudar o canal a ter uma projeção maior e ter uma divulgação melhor no YouTube. Valeu!